Sentar. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus que você está aqui nessa noite. Amém? Tem alguém feliz aí hoje? Glória a Deus, que bênção, né? Nós iríamos ficar até domingo, mas amanhã temos que descer para o Rio, não tem jeito. Temos que subir, né? E é um prazer estar aqui com vocês novamente. É um prazer sempre estar aqui com essa igreja maravilhosa, né? E eu tive esse sentimento quando eu entrei em Andradas e quando eu entrei em Hortências, que eu vi algumas pessoas que eu não conhecia. E eu cheguei aqui também, vi algumas pessoas que eu não conhecia. E isso encheu meu coração de alegria, pastora, porque certamente são pessoas novas que estão sendo acrescentadas à igreja do Senhor, amém? E isso é muito poderoso, porque isso significa que a igreja está trabalhando para a salvação de todos, amém? Então eu quero glorificar e exaltar o nome do Senhor, tendo a certeza de que Deus está fazendo uma obra muito grande na sua vida, amém? Eu sou a pastora Thaís, esposa do pastor Alessandro, para quem não me conhece. Eu acho que, na verdade, eu que não conheço alguns, né? Porque eu cheguei ali na porta, alguns falaram, pastor, eu te conheço. Eu falei, entendi. Então, eu sou grata ao Senhor pela vida de vocês e por tudo aquilo que Deus está fazendo. E creio que, em nome de Jesus, o Senhor vai fazer algo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Bom, eu queria falar com vocês hoje sobre um tema de cura. Mas um tema não é assim... eu não peguei isso de um livro e estou fazendo um livro. Não. Todas as vezes que Jesus ele coloca algo, um propósito, que tem a ver com o reino dele, ele vai gerando isso dentro de nós. E nós vamos gerando isso no nosso ventre espiritual. E isso não é simples. Porque quando Deus ele te dá um propósito, o propósito não tem a ver com você. Mas é você que passa pelo processo. Porque não pode sair da sua maneira, da minha maneira. Tem que sair da maneira dele. Então, é como se nós fôssemos... Imagina uma cirurgia e tem um instrumentista. Nós somos o instrumento da cirurgia, mas a mão da cirurgia é dele. E quem está sendo operado são aqueles que recebem dessa água do trono de Deus. Então tudo que vai ser falado aqui foi algo que foi gerado da parte do Senhor em uma pessoa que é falha, mas para ele aprimorar algo, ele submeteu essa pessoa a processos para que a gente possa entender segundo a ótica dele, poder transmitir o coração dele na vida de todos aqueles. Amém? Então, eu queria falar hoje com você sobre filhos da rejeição. Esse sentimento que é impossível eu e você passarmos na nossa vida e não sentirmos rejeição. É impossível. Você tenta escapar de um lado, ela tenta pegar de outro. Você tenta, eu vivi rejeição na minha família. E agora você está dentro de um ambiente escolar. E você acaba vivendo um ambiente de rejeição, um bullying, alguma coisa. Aí você vai amadurecendo, vai ficando adolescente. Aí você acaba passando por um processo parecido. Daqui a pouco você se forma, você começa a trabalhar. E você passa por processos assim no meio do seu trabalho. Então não tem como ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada com o Senhor, nós não passarmos por processos de rejeição. O nosso desafio como filhos e filhas de Deus é aprender a desenvolver a capacidade da superação. Por isso que o nome do livro é Filhos da Rejeição, a capacidade da superação. Porque nós precisamos aprender a superar esse sentimento que não vem da parte de Deus para as nossas vidas. Pensa comigo, por que Deus ele detesta o adultério? Por que Deus ele detesta o divórcio? Por que Deus detesta a falta de perdão? Porque todos eles são manifestação de rejeição. Então Deus sempre orienta a ir pelo caminho do diálogo, do amor, do perdão, da complacência. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus de amor.
E Ele quer manifestar esse amor a todas as pessoas que Ele puder manifestar esse amor. Então eu fui buscar um dado científico que eu achei muito interessante. E eu achei ele num livro. E eu falei assim, não, esse dado aqui eu vou pegar. E eu achei num livro de medicina acerca de como funciona o processo de rejeição no corpo físico, no nosso corpo humano. E cientificamente, biologicamente, a rejeição, ela se iguala ou ela supera todos os órgãos do seu corpo doendo ao mesmo tempo. Imagina isso. Se a gente sente, gente, uma dor de dente, e a dor de dente muitas vezes paralisa a gente. A dor de dente, a gente fica, meu Deus, eu tenho que tomar um dipirona. Daqui a pouco, 20 minutos depois, eu tenho que tomar outro dipirona. Aí a gente, não, eu tenho que marcar. A gente fica desesperado para marcar dentista. Por quê? Porque é insuportável a dor de dente. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer eliminar aquela dor. Todas as vezes que você passar por um processo que o próprio Deus estivesse te submetendo, a sua alma vai dizer assim para você: elimina essa dor rápido. A gente fica arrastado, a gente fica de cama, a gente fica mal, a gente fica querendo desistir de tudo. Desistir de tudo como? Se a gente não tem para onde ir. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Não tem como. Então vocês imaginem o tamanho da dor que uma rejeição emite no corpo físico. Existe uma ínsula no cérebro, é um conjunto de ilhas que quando ele é apertado, esse botãozinho é clicado no cérebro, a pessoa começa a sentir a dor da rejeição. Então o nosso corpo físico, ele sente a dor da rejeição. Mas além de todos os órgãos doerem ao mesmo tempo, e esse ser matematicamente a forma de explicar como nós sentimos rejeição, a rejeição também, ela enfraquece a musculatura do coração, quando uma pessoa está submetida ao processo de rejeição. Então, queridos, rejeição é coisa séria. Fala para o irmão que está do seu lado, rejeição é coisa séria. E nós precisamos aprender a lidar com ela. Porque nós vamos lidar com ela até o fim da vida. E esse é o nosso desafio. Aprender a superar. Agora, a rejeição, ela produz filhos. Ela produz filhos muito interessantes, que eu queria que você pudesse pensar junto comigo hoje. E um desses primeiros filhos que a rejeição, ela gera na nossa vida emocional, chama-se covardia. Um dos filhos que a rejeição produz através desse sentimento tão cruel é a covardia. E você vai ver isso através da história de Caim e de Abel, onde Caim, ele mata Abel, você já conhece a história. Ele mata o próprio irmão dele, porque a rejeição que Caim sentia do irmão era tão grande que foi combustível para que ele matasse Abel. Ele soube, ele entendeu que Deus não aceitou a oferta dele, mas que ele aceitou a oferta de Abel. E por conta desse sentimento de rejeição, agora a rejeição produz um filho chamado covardia. Todas as vezes que eu e você nos sentimos rejeitados, nós precisamos tomar cuidado para nós não agirmos como Caim agiu, com atos de covardia. Olha o que a palavra diz em Provérbios 14:30. Coloca para mim, minha irmã, por favor. Provérbios 14:30. Olha o que a palavra diz. O contentamento dá saúde ao corpo, a inveja é como câncer nos ossos. Então, a rejeição, ela começa a tentar alterar a nossa essência. Ela tem por objetivo alterar a nossa essência da mesma forma que a essência de Caim foi alterada. Caim não havia nascido daquela forma. Mas o que acontece com Caim? A rejeição que ele sentia era tão grande que a essência da identidade de Caim começa a ser alterada. Começa a ser movida, começa a ser corrompida. Então,
ela começa a alterar a nossa essência. E mais do que isso, começa a fazer a gente mendigar por afeto. E nos expulsa da geografia que nós deveríamos estar cumprindo o propósito de Deus. Caim permaneceu onde ele estava, sim ou não? Não. Ele foi expulso. E ele ainda ganhou uma marca. Por onde você for, você será marcado. Todo mundo saberá quem é você. Vocês estão entendendo? A rejeição, quando ela não passa por uma superação, ela leva a mim e a você a agirem de forma almática, onde não existe governo do espírito, mas existe governo das emoções. O segundo filho que a rejeição produz é a orfandade. Você já deve ter ouvido muito falar sobre o processo da orfandade. E o que acontece com o processo da orfandade? É um processo muito delicado, mas ele acontece com todas as pessoas que têm pendências com pai e com mãe. Todas as pessoas que ainda elas não resolveram as suas pendências com seu pai e com sua mãe, elas vão tentando viver a vida, elas vão tentando acessar degraus, elas vão tentando crescer, romper, prosperar, mas elas não conseguem. Por quê? Porque existe uma dor existencial dentro delas. Existe uma dor que elas carregam muito forte. E essa dor está ligada exatamente às duas pessoas mais importantes da vida delas: pai e mãe. Se você está aqui nessa noite e você carrega uma dor existencial, você pode ter certeza que a sua cura está no teu pai e na tua mãe. E quem vai promover isso é o Espírito Santo. Ele vai retirar toda a dor. Ele vai retirar toda a pendência. Ele retira toda a ferida e tudo aquilo que não precisa estar na sua vida nesse momento dentro de você. E você pode falar assim: pastor, eu tenho um ótimo relacionamento com os meus pais. Se você tiver pendência com eles, você pode até ter um bom relacionamento, mas a pendência vai existir. Hoje eu atendendo uma pessoa online, essa pessoa começou a falar, eu perguntei assim: me conta como que foi a história do teu pai e da sua mãe. E essa pessoa virou para mim e começou a contar a história. Não, pastor, eu estou resolvida com meu pai e com minha mãe. Não, tudo bem. Não tem problema não, só quero ouvir. Irmãos, eu acho que a consulta tem 40 minutos. Acho que meia hora ela só chorou. Aí eu falei: como que você me prova agora que você não tem problema com seu pai e com sua mãe? Me prova que agora, me dá testificação. Olha o estado que você está. Como é que você tem a coragem de falar para mim que você não tem problema com seu pai e com sua mãe? Você vai tentar me dobrar? Porque a gente às vezes é assim, gente. A gente tenta dobrar Deus. A gente tenta enganar a si mesmo. E a gente não vai chegar a lugar nenhum dessa forma. Toda pessoa que não resolve pendência com seus pais vai enfrentar dores existenciais na sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado: resolva as pendências. E o terceiro filho da rejeição, não vou falar todos, mas o terceiro filho que a rejeição emite é a solidão. Eu não tenho amigos. Ninguém gosta de mim, ninguém lembra de mim. Sentimentos constantes de autocomiseração e desconexão, dificuldade de se sentir pertencente em um ambiente, em um lugar, dificuldade de fincar raiz em um lugar, porque teve a desconexão com a pessoa mais importante da sua vida, o seu pai. Então agora isso começa a alastrar. Observa que a rejeição começa a produzir filhos. Filhos que, se não forem interrompidos no crescimento das suas raízes, se não foram arrancados, eles vão tentar perpetuar e vão querer crescer, fazendo ramificações na nossa alma, a ponto de em algum momento da nossa vida se tornar insustentável o nível de dor que carregamos. E é por isso que a gente precisa entender: sentiu dor, sentiu a ferida, eu vou para o caminho correto. Sabe por quê? Eu descobri uma coisa, o Senhor falou comigo. Ele falou assim: sabe, filha, por que as pessoas elas não conseguem descobrir e alcançar a cura interior? Eu falei: não, pai. Ele falou assim: porque elas vão obedecer quem frustrou elas. Quem? A alma delas.
Elas tentam a cura da maneira delas, do jeito delas. Elas não vão para a palavra, elas não vão para a Bíblia, elas não vão para o fundamento, não vão para o princípio. E quando não vai para o princípio e para o fundamento, ela vai para ela mesma. Ela idolatra a si mesma. E nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós estamos na casa de Deus, nós estamos tentando alcançar a cura na parte do Senhor, mas nós não deixamos o Espírito governar sobre as nossas emoções. O solitário, ele sempre busca o seu próprio interesse. A Bíblia diz muito claro em Provérbios: quem se isola busca o seu próprio interesse. Então Deus olha para o rejeitado e fala assim: olha, eu vou te curar, eu vou agir. Só tem uma coisa: você precisa se submeter à minha paternidade. E é nesse momento que o órfão trava, porque ele começa a calcular o nível de dor que ele vai sentir. Então, em vez de sentir a dor que ele já está acostumado, em vez dele enfrentar a dor que ele não está acostumado e não tem domínio, ele prefere continuar sentindo a dor que ele já sente. Porque a dor que ele já sente, ele sabe como que é e ele pode controlar ela. Mas a dor que agora ele precisa enfrentar é desconhecida. E essa dor desconhecida assusta ao órfão. Duro dilema, fale comigo, duro dilema. Enfrentar uma dor insuportável que eu desconheço e não domino, ou continuar sentindo a mesma dor na posição de conforto que eu estou. Quem você escolhe ser nessa noite? Quem você escolhe? Um outro e último, eu não vou entrar muito não, senão não vai dar tempo de falar o que eu quero falar, é a bastardia espiritual. Toda pessoa nascida de união ilícita não entrará na Assembleia do Eterno. Deuteronômio 23:2. A pessoa que ela é nascida de incesto, uma pessoa que é nascida de prostituição, de adultério, ela recebe a maldição da bastardia. Então agora os pais resolveram gerar um filho fora da aliança do casamento, fora do padrão de Deus. E quando o pai agora e a mãe decidiram gerar um filho fora da aliança do casamento, ela está dizendo assim: Senhor, olha só, eu entendo que do seu jeito, o Senhor está dizendo para eu casar e ter a minha família e constituir a minha família. Mas do meu jeito vai ser o seguinte: eu vou ter relação sexual fora do meu casamento e vou gerar um filho, tá? Por isso que ele fala em Deuteronômio: união ilícita, união que eu não concordo, união fora do meu padrão. Então quando a pessoa ela rejeita a aliança com Deus, agora Deus rejeita o que ela produziu. Vocês estão entendendo? Porque ela quebra a aliança com Deus, agora Deus quebra a aliança com o filho dela. Então agora o bastardo espiritual, emocional, ele é perseguido por dois espíritos. Primeiro, o espírito de rejeição. E segundo, o espírito de perversidade sexual. O de rejeição, porque rejeitou a aliança com Deus. E o de perversidade sexual, porque foi união ilícita. Foi relação sexual ilícita. Então agora esses dois espíritos começam agora a perseguir essa pessoa por causa da legalidade dada pelos pais. Agora vamos a algumas características. Essa pessoa se sente à parte, se sente inferior, se sente menosprezado, se sente o patinho feio, não consegue completar os estudos, começa a masturbação precoce, são abusados muito cedo sexualmente, sofrem cedo erotização, geram outros bastardos e são extremamente tendenciosos a serem pessoas revoltas. Pessoas revoltadas. Você vai falar uma palavra de amor com a pessoa, você vai tentar gerar um entendimento nela e ela mesma se revolta com você. São pessoas que têm dificuldade de aceitar conselho. Por quê? Porque pulou fase e no momento da vida que precisava ser cuidado, no momento da vida que precisava ser ensinado, não foi. Afeto sonegado. Então a pessoa agora, ela começa agora a gerar reflexos dessa rejeição. São crianças que são abusadas até 6 anos de idade sexualmente, até 10 anos de idade em palavras e emocionalmente são abusados. E começam a viver uma história terrível,
onde uma maldição que não é interrompida continua a prevalecer sobre a vida da pessoa. E ela não consegue entender por que ela não rompe nas finanças, por que ela não rompe na criatividade, por que não consegue uma família, por que não consegue se livrar da pornografia, não consegue se livrar da pedofilia. Por quê? Porque ela está debaixo de uma maldição que não foi interrompida. A brecha foi no espiritual, mas a ação do espírito entra na carne e entra nas emoções. Por causa de duas brechas que os pais dão. Eu queria que você pudesse pensar nisso, sabe por quê? Porque quando nós achamos que nós podemos voar espiritualmente, vai chegar um momento que o Espírito vai cobrar de mim, de você, o amadurecimento emocional. E se nós não tivermos esse amadurecimento emocional para apresentar para Deus, talvez por causa da nossa dificuldade de renúncia, nós podemos virar para Deus e falar assim: Senhor, olha só, eu vou frustrar os teus planos, porque eu não consigo passar daqui. Eu estou limitado dentro do meu próprio crescimento. E eu vou te mostrar uma pessoa que viveu e foi submetida a um processo de cura muito forte. E eu falei, eu não vou falar dela hoje, eu vou falar de outras coisas que estão no livro, porque ela está no livro também. Aí, eu chego aqui, qual música que o pastor Neto resolveu cantar? Dá-me de beber, pois tenho sede. Eu falei, não acredito nisso, vou ter que falar nela de novo. Aí o pastor me manda uma mensagem e fala assim: a pastora Ju está falando da Samaritana. Foi a pastora Ju? E o pastor Neto tocou a música. Eu falei, eu vou ter que falar dela de novo, não tem jeito. Amém? Vamos ver então como que ela foi curada do processo de rejeição? Bota pra mim aí, por favor, querida. Não tô te enxergando, mas deve ser Thaís. Amém. É Thaís? Hã? Amém. Ela mesmo. João 4. Evangelho de João 4. Olha como acontece um processo de cura interior que você pode pegar ele para a sua vida e aplicar para o resto da vida até o fim. Tá? João capítulo 4. Pode botar no versículo 16. Você vai ver até o versículo 16. Jesus chamando a samaritana e falando assim: olha, eu não vou falar com você no nível natural. Eu vou falar com você no nível sobrenatural. E você vai ver até o versículo 16. Jesus pedindo água para ela. Ela volta para Jesus e fala: mas você como assim? Judeu falando com samaritano? Que é isso? Judeu não fala com samaritano. Judeu despreza samaritano. Porque quem aprendeu, queridos, a ser desprezado, despreza. E a samaritana, tudo que ela aprendeu na vida dela foi ser desprezada. Agora ela despreza. Desprezar para ela é normal. Rejeitar para ela é normal. E agora Jesus, até o capítulo 16, ele está tentando falar: olha, eu não quero falar com você na esfera da terra. Eu quero falar com você na esfera do espírito. Eu não estou querendo te comunicar coisas da terra. Eu estou querendo te comunicar coisas do espírito. Pastora Thaís não veio aqui para poder te comunicar algo da terra. Eu vim aqui para te comunicar algo do espírito, para que você saia alimentado, fortalecido, renovado, curado nessa noite. E Jesus começa agora a comunicar a samaritana acerca de um processo que ela vivia na terra, mas que o céu ia curar ela. E no versículo, enquanto ele está tirando ela do natural e trazendo para o sobrenatural, agora no versículo 16, exatamente nesse versículo, Jesus começa a curar a samaritana. E ele vira para ela e fala o quê? Pediu-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e volta aqui. Porque a samaritana, ela não tinha 5 maridos. Ela agora estava com o 6º. Ela havia tido 5 decepções. Ela tinha 5 frustrações. E agora ela estava diante da 6ª, porque o homem que ela estava não assumiu ela. Então essa mulher carregava, sim ou não, uma estrutura emocional ferida. Sim ou não, gente? Sim. Ela carregava. Era uma mulher extremamente ferida nas suas emoções, machucada nas suas emoções.
Talvez você esteja aqui e você foi muito ferido na sua área sentimental. E ela então decide reagir. E ela agora, quando Jesus tira ela do natural e traz ela para o sobrenatural, ela agora, você sabe quando uma pessoa está interessada no assunto, ela começa a fazer perguntas. E ela até o versículo 16 começa a fazer perguntas para Jesus. Ela começa a indagar Jesus. Espera aí, eu estou me interessando no que você está falando comigo. E pode passar no versículo 17. Ele fala: confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido. Realmente, eu sei que você não tem marido. E eu sei que o que você está agora também não é o seu marido. Então, de repente, quando ela saiu do 5º, foi para o 6º, ela pensou assim: não, agora vai dar certo. Agora eu vou acertar. Agora eu vou resolver a minha vida. E quando ela tenta, ela se frustra novamente. Ela carregava a frustração como ela. Então vocês imaginem a samaritana, ela já vivendo uma dor privada, uma dor particular, que a Bíblia não cita o que é, mas nós sabemos que existia, particular, na vida pessoal dela. Mas vamos olhar agora para a geografia dela. A geografia dela é o quê? Samaria. Ela mora em Samaria. E como samaritana, ela já se sentia inferior. O local de Samaria já se sentia rejeitado pelos judeus. Eles se sentiam assim. Se lembra que eles têm uma rixa? E agora, queridos, eles têm uma cultura do local, uma crença limitante, onde os judeus eram mais valorosos, eram mais amados por Deus do que Samaria. Então vocês imaginem comigo, essa mulher, ela carregava uma dor particular, mas ao mesmo tempo existia uma rejeição local, uma rejeição, uma crença limitante no lugar, porque Samaria não conseguia acreditar que Deus a amava, que Deus amava aquela geografia. E que os judeus, que eram semente de Abraão, carregavam algo muito mais poderoso do que eles. Espera aí, você está me dizendo, pastora, que a mulher samaritana tinha um problema e ela ainda morava num lugar que tinha um problema de rejeição? Sim, eu estou te dizendo isso. Ela vivia exatamente esse contexto. E você vai ver, queridos, o coração de Jesus. O coração de Jesus era lindo. Vocês vão ver Jesus entrando e ele produzindo algo tão poderoso na vida daquele povo. E eu vejo Jesus entrando aqui falando assim: eu vou produzir algo tão lindo no Quisizana hoje. Da mesma forma que eu produzi lá em Samaria, eu vou produzir naquele povo que é amado do meu coração. É separado para mim, porque você é separado para ele. Para de querer particularidade, aceita a coletividade. Jesus precisou trabalhar muitas vezes essa frase com a samaritana. Ele precisou trabalhar ali muito firme com a samaritana, porque ela tinha tanta dificuldade de ser amada, porque ela estava tão acostumada a ser rejeitada. Sabe o que acontece? Você vem para a igreja, você converte, você vem para cá, aí todo culto tem alguém que vira para você e fala assim: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Aí você fala: para, ele fala isso para todo mundo que está dentro da igreja. Ele não está falando isso só para mim. Ele está falando para todo mundo que está lá. Ele está falando o tempo todo. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes ele fala o tempo todo, mas as pessoas não conseguem entender. E sabe o que acontece? Toda mentira estabelecida no meu coração, no seu coração, no coração de qualquer pessoa, ela precisa de muitas vezes o reforço da verdade para ela ser quebrada. E é por isso que o Senhor reforça todas as vezes que você vem para um culto. Ele fala: eu te amo, você é precioso, você é preciosa, você carrega algo da minha parte, você carrega algo particular. Eu preciso te tratar, eu preciso carregar você no colo, eu preciso tratar as suas feridas para potencializar você para o destino que eu tenho. Sim, eu preciso, mas eu te amo, eu preciso que você entenda isso. E muitas vezes nós não conseguimos compreender esse amor de Deus sobre a nossa vida. Mas no 50º culto, sei lá, naquele culto lá diferente, parece que a ficha cai, algo acontece dentro de você.
E Jesus começa então a te curar de uma forma que você jamais poderia imaginar que Ele te curaria. E Ele começa a fazer algo dentro do teu coração que você jamais imaginou que Ele poderia fazer. Então, Jesus era tão lindo. E sabendo de tudo isso, Ele faz uma coisa, pastor Milton, muito importante. Ele começa a contar uma parábola que ia começar a quebrar a crença limitante daquele povo. Ele começa a contar a história do bom samaritano. Alguém já ouviu isso aqui? Sim ou não? E aí ele começa a contar uma história linda. Ele começa a falar de uma pessoa que ficou ferida e machucada no meio do caminho. E aí ele fala que uma primeira pessoa passa por ele. Quem foi? Quem foi? Fala pra mim, quem foi a primeira pessoa que passou por ele? O levita. O levita ajudou a pessoa que estava machucada no meio do caminho, sim ou não? Aí depois passa uma segunda pessoa. Quem que passa? Quem que é a segunda pessoa que passa por ele? O sacerdote. Ambos eram judeus, sim ou não? Entendi. Mas passa uma terceira pessoa. E essa pessoa era Ele ajudou, sim ou não? Entendi. Então, peraí, pastor, o que Jesus estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que o levita, com toda a capacidade que ele tinha, e o judeu, com todo o conhecimento que ele tinha, não foram capazes de ajudar um ferido no meio do caminho. Mas o samaritano parou e ajudou. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quem que acertou na história do bom samaritano? O samaritano? E quem que errou na parábola do bom samaritano? O judeu. Jesus começa a quebrar geograficamente uma crença limitante que existia naquele lugar, para que eles pudessem aprender que eles tinham o mesmo valor que os judeus. Aí você conhece uma outra parábola, porque Jesus continua insistindo. Porque muitas vezes é necessário o quê? Para que toda mentira que foi estabelecida, é muitas vezes necessário o reforço da... É necessário o reforço da verdade para que ela seja quebrada. Jesus, não satisfeito com a história do bom samaritano, a parábola do bom samaritano, agora ele vai contar uma outra parábola. E ele vai falar, pastora, da parábola dos 10 leprosos. E a palavra diz que ele curou quantos leprosos? 10. E quantos voltaram para agradecer? E ele era samaritano. A crença já começou a ser quebrada pelo mestre. Ele já começa reforçadamente estabelecer a verdade para que a mentira seja quebrada. Porque é necessário o reforço muitas vezes da verdade para que uma mentira estabelecida seja quebrada. É assim conosco, tá? Não pensa que é diferente, não. É assim. Muitas vezes é necessário o seu discipulador ficar insistindo com você em uma determinada área para que uma mentira que exista dentro de mim, dentro de você, seja quebrada. Vocês estão entendendo? Constantemente, até que aquela área rompa. Por isso que nós não podemos agir com medo da orfandade, da rejeição. Porque quando nós agimos assim, nós não conseguimos avançar nos níveis que nós precisamos avançar. E aí, quando Jesus está indo embora, a palavra vai dizer lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, um versículo muito interessante. Ele fala assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e em todo, até os confins da terra. Por que ele citou Samaria, gente? Ele citou Samaria porque Samaria precisaria receber e continuar recebendo do amor de Deus naquela terra.
Deixa eu te falar uma coisa. É muito bom te ver aqui nessa noite. Mas Deus tem uma missão para você. Você precisa sair daqui hoje cheio do amor de Deus. Você precisa sair daqui e abrir essa boca linda que você tem. E você precisa começar a impactar todas as pessoas que estão à sua volta, até os confins da terra. Porque o Senhor já te capacitou para isso. Aquela mulher sai de perto de Jesus e ela começa a trazer pessoas. Ela era uma mulher rejeitada por dentro, mas ela era uma mulher influente por fora. Ela havia esquecido o seu valor. Ela havia esquecido quem ela era em Deus. E talvez você esteja aqui nessa noite e você esqueceu o poder que você carrega dentro de você. Porque muitas vezes a rejeição tentou te jogar para o fundo do poço e tentou determinar a história da tua vida, tentou roubar você da geografia que você deveria estar cumprindo o seu propósito. Mas a partir de hoje, o Senhor começa a te alinhar. Ele começa a alinhar as suas emoções. Ele começa a colocar aquilo que está bagunçado no lugar. Ele começa a te chacoalhar e Ele começa a te dizer: vá por todos os bairros, vá por todos os lugares, até os confins da terra, e sejam as minhas testemunhas. É proporcional. Pastor, eu tenho muita demanda. Eu também tenho. Todos nós temos. Pastor, eu tenho muita demanda, eu tenho muita coisa para vencer na minha vida. Sabe o que ela diz? Ela não diz com essas palavras. A samaritana não diz com essas palavras para Jesus. Mas, queridos, ela tinha tanta sede de ser curada, que quando o sobrenatural começou a se revelar sobre a vida dela, eu imagino que ela cantou essa música, pastor. Como é que é? Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais. Eu acredito que ela disse isso para Jesus. Eu acredito que ela entendeu. O poço de Jacó era a cura dela, era a restauração da vida dela, aquilo que ela sempre sonhou. Em toda a sua estrutura, ela imaginou: eu quero ter uma família, eu quero ser curada dessa dor existencial, eu não quero mais sentir essa dor. E ali no poço de Jacó, ela encontrou alguém que trouxe essa oportunidade de vida para ela. Deixa eu te falar, todas as vezes que você vem ao culto, existe uma porção de Deus para a sua vida. Existe não só uma porção de cura, existe uma porção de alinhamento, existe uma porção de poder de Deus para poder desbravar a sua história, a sua alma, as suas dores existenciais, te tornar uma pessoa alegre, te tornar uma pessoa feliz. E fazer com que você viva dentro do propósito que Deus te chamou. O seu propósito não é igual ao do irmão que está do seu lado. Eu tenho muita demanda, pastora. Sabe por quê? Porque é proporcional. É proporcional o nível do seu chamado com o nível de demanda emocional que você carrega a romper. Se você tem muita demanda para romper, você precisa sair daqui hoje entendendo: você tem um potencial de um chamado muito grande no Senhor. Sabe por quê? Deus não chama pessoa mediana, gente. Ou é tudo ou é nada. Ou vai viver chamado ou não vai. Não existe mais ou menos. Mas o tamanho da sua sede vai determinar até onde você vai. E a samaritana, ela vive essa realidade. Ela começa agora a falar para Jesus: dá-me de beber, pois tenho sede. Dá-me de beber, pois tenho sede. Eu tenho sede do Senhor. Eu tenho sede da sua cura. Eu tenho sede daquilo que o Senhor pode me dar. E é por isso que eu quero pedir que somente levante aqueles que têm sede e fome da vontade de Deus sobre a sua vida. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Diga comigo. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me reencontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. O que Jesus disse para ela, Ele pede para eu te dizer nessa noite. Jesus deixa claro para a samaritana: você é uma grande evangelista. E eu digo para você nessa noite: você é um grande evangelista. Jesus diz para ela: você ainda não sabe, mas você ainda é uma mulher muito grande para mim. Jesus diz para a samaritana: você esqueceu quem você era por um breve momento de tempo, mas eu estou aqui para poder restaurar a sua identidade. Eu estou aqui para tirar essa rejeição de dentro de você e poder colocar uma identidade nova. Jesus diz para aquela samaritana: você é uma mulher influente. E eu quero te dizer nessa noite: você é uma pessoa influente em Poços de Caldas. Mas vai atrás da sua cura. Determina o nível da sua sede. Se você pudesse dar uma nota para a sua sede nessa noite, qual seria a nota que você daria para você mesmo? Porque o tamanho da sua sede vai determinar os níveis que você vai chegar no Senhor. E eu queria que você pudesse cantar comigo. E você pudesse dizer, mais uma vez, com toda a força do seu interior, você possa dizer para o Senhor: pode apagar a luz um pouquinho? Com seus olhos fechados, diga para Ele o tamanho da sua sede nessa noite. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Oh, Jesus. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Diga bem alto. Tu és. Diga pra Ele nessa noite: por quem a minha alma esperou. O amado da sua alma, o motivo pelo qual você está aqui nessa noite. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és. Eu queria pedir que todo o Ministério de Louvor viesse para cá nesse momento. Eu queria pedir que os pastores ficassem aqui na frente para me ajudar. Eu queria que você pudesse, no seu lugar, você pudesse pensar. Se Jesus pudesse te conceder algo nessa noite. Se Jesus puder te conceder algo nessa noite, o que você pediria a Ele? Ele está aqui e Ele está falando para você assim: eu quero te dar um presente nessa noite. Eu quero te dar algo que a mão humana não pode te dar. Eu quero te dar algo que só eu posso te dar. O que você pediria a Ele? O que você pediria a Ele nessa noite? O que você desejaria a Ele
Ele nessa noite, o que sairia do teu coração chegaria aos teus lábios. E você vai sair do seu lugar. E você vai vir até os pastores. E você vai dizer a eles o que você pede nessa noite ao Senhor. Você vai dizer a eles o que você pede. E você vai falar: eu peço ao Senhor nessa noite isso aqui. E os pastores vão orar com você. E eles vão te abençoar. Para que o Senhor possa te conceder. Para que o Senhor possa liberar isso que está dentro de você. E que você está colocando para fora. Você está manifestando para fora. E enquanto o louvor toca, o Senhor vai estar liberando sobre a sua vida aquilo que somente Ele pode te dar nessa noite. Aquilo que o homem não pode te dar, mas o sobrenatural pode te dar. E Ele vai te entregar. Quando você sai do seu lugar e você pratica um ato de fé, você pratica algo e você fala: eu não vou viver mais isso, eu não quero mais isso na minha vida, eu quero sair do natural e eu quero entrar no sobrenatural, naquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu vou começar a viver coisas extraordinárias do Senhor. Eu vou começar a caminhar no nível de fé diferenciado, no nível sobrenatural diferenciado que o Senhor tem para minha vida. Cheia narasora naraba cheia naras nará cheia narabasora nayara che cantara narabas. Oh Jesus, traga, Senhor, aquilo que somente o Senhor pode fazer, aquilo que somente o Senhor pode produzir na vida do seu povo. Toda pessoa que está aqui nessa noite, querido, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Faça o seu pedido. Talvez você esteja aqui nessa noite e você tem falado ao Senhor coisas que nenhum homem sabe. Você de repente viveu a sua infância. Você ouviu tanta crítica na sua infância. Isso gerou dentro de você a sensação de você nunca ser bom o suficiente. E você cresceu inseguro. Você cresceu limitado. Você não consegue acreditar no seu potencial, no seu valor. Uma vez que eu já ouvi o Senhor começa a quebrar isso nessa noite. Ele começa a quebrar toda palavra liberada contra a sua vida. Toda palavra que você não iria prosperar. Toda palavra que você não iria crescer. Que você não iria ser ninguém. Ele começa a quebrar nessa noite. E começa a liberar palavras de vida. Palavras frutíferas. Palavras de avanço. Palavras de alinhamento profético. Sobre o seu coração. Sobre a sua casa. Sobre a sua família. Naracheia narabas. Oh, Espírito Santo. Começa a gerar algo novo. Começa a gerar algo novo na vida da sua igreja. Oh, Jesus. Oh, narayara cheia nayara basoia narache cantara narabas. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Declare e diga: Tu és o que a minha alma esperou. é noite de deixar o passado para trás. A fonte da vida. É noite de consertar aquilo que te dói. É noite de falar daquilo que te incomoda. É noite de começar a projetar um tempo novo para sua história e para sua caminhada. A projetar um futuro de vida. A fonte da vida
és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Ah, Jesus, vai existir, Senhor. Oh, Jesus, nessa noite nascem propósitos novos. Senhor, nessa noite nascem corações novos, nascem famílias novas. Ah, Jesus, toca o seu povo nessa noite. Traga não somente o entendimento, mas o toque específico da tua parte sobre cada pessoa nessa noite, em nome de Jesus. O Messias, o meu Salvador. Tu és, oh, tu és, Jesus, tu és o quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Cheia naraia rabaçoia narás. Yanaraia cheia narabaçoia narás. Che cantará narabás. Yanará cheia narabaxeia narabaçoia narás. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma conta da sua igreja, toma conta, Senhor, da tua noiva. Todo excesso de passado seja jogado fora nas regiões celestiais nessa noite. Que venha, Senhor, uma unção de cura, uma unção de limpeza, uma unção extraordinária da parte do Senhor, quebrando todo jugo, quebrando toda semente do mal, quebrando tudo aquilo que deveria, Senhor Deus, ter sido jogado fora há tanto tempo. Conduz o teu povo, abre o coração de cada um. Ao abrir os seus lábios, eles possam confessar, eles possam falar daquilo que dói, eles possam falar das lembranças que dói, eles possam, Senhor Deus, abrir mão das lembranças do passado, para viver um tempo novo. O Senhor fez isso com a samaritana, o Senhor vai fazer isso com a sua igreja. O Senhor arrancou toda a dor que existia naquela mulher e trouxe ela para um novo nível, trouxe ela para um novo patamar, onde ela começou a viver o extraordinário da parte do Senhor. Taraia cheia narabassora nayarás. Mais, Senhor, enche a sua igreja, enche eles com a tua força. Tira tudo aquilo que não vem do Senhor, tira toda a estrutura que não vem do Senhor. Narás cheia narabassoia narás. Mais, cheia aranayarabaxê cantaranarabás. Soia narás, cheia narás. Narás, che cantará na yarabá, cheia narás. Charana yarabá, cheia narás. Ranayara cheia narabassuia nará cheia narás. Existem feridas em pessoas aqui nessa noite. Você está aqui nessa noite e você não conseguiu sair das dores de criança, mas você já é um adulto. O Senhor pede para eu te dizer nessa noite: saia do lugar da sua limitação. Saia do lugar da sua limitação. Saia desse cativeiro. É uma decisão sua nessa noite sair desse lugar.
Você que está no seu lugar, diga, diga, diga. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder, queridos. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Oh, há poder no nome de Jesus. Ele está aqui. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias, ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Neste lugar, ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Oh, há poder neste lugar. Há poder neste lugar, neste lugar. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. E o som de cadeias está quebrando neste lugar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando neste lugar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. O seu poder, o seu poder abala as trevas. Poderoso és, poderoso és, Jesus. Céus e terra se abalam. Grande é o teu nome, grande é teu nome, Jesus. Há poder oh, há poder no nome de Jesus. Oh, há poder, há poder, há poder, oh, há poder no nome de pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias, ouço cadeias quebrando. Diga, diga, diga. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Deixa eu te falar algo nessa noite. Quando nós queremos militar somente no natural, nós descartamos o espiritual. Mas quando nós começamos a militar no espiritual,
tudo que existe no natural que precisa ser retirado, que precisa ser removido, ele começa a ser estabelecido pelo poder do nome de Jesus. Ele começa a gerar algo dentro de mim e dentro de você. Ele começa a promover encontros que somente Ele poderia fazer na sua vida e na minha. E é por isso que você que está no seu lugar, eu queria que você pudesse colocar a mão agora na sua cabeça, a sua mão direita. E você declare junto comigo, com toda a força de fôlego que houver dentro de você. Declare assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu declaro todas as cadeias, todas as setas, todos os pensamentos que não vêm da parte do Senhor sobre a minha vida estão sendo agora desligados, interrompidos, paralisados e removidos. Faz o movimento de remover agora da sua mente, em nome de Jesus. Fala assim: eu removo, na autoridade do nome de Jesus, todo o capacete de ferro, todo agrilhão, tudo aquilo que tenta me atrapalhar na compreensão de quem eu sou e na minha identidade. Coloca a mão de novo na sua cabeça e fala assim: eu tomo posse da identidade que o Senhor preparou para a minha vida. E eu declaro, assim como a samaritana foi curada no poço de Jacó, hoje eu estou sendo curado no poço de Jacó, lugar da presença e da manifestação da cura de Deus na minha vida. Coloca a mão agora no seu coração e declare assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração e declaro diante da sua igreja que eu me rendo por completo para viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Fala assim: Senhor, eu abro mão dos meus sentimentos, do meu intelecto, que me afastam do Senhor. Eu declaro, a partir de hoje, quanto mais avançado em idade eu estiver, eu irei cada dia mais ser mais quebrantado diante da sua presença. Fala assim: eu não vou resistir, eu não vou resistir à ação do teu Santo Espírito na minha vida, em nome de Jesus. Coloca a mão agora no seu ventre espiritual, homem e mulher. Fala assim: Senhor, nessa noite eu tomo posse de um ventre espiritual frutífero, onde a partir de mim pessoas, bairros, cidades são impactados através da minha vida e da frutificação que já existe dentro de mim. Eu tomo posse da mesma unção que o Senhor liberou sobre a samaritana. E eu declaro, eu começarei a caminhar alinhado no propósito que o Senhor tem para minha vida, em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Toda cura tem um propósito. Fala comigo: toda cura tem um propósito. Não adianta querer cura se você não está disposto a viver o propósito. Por quê, pastora? Por que Jesus curou
o gadareno para ficar seguindo ele, nem isso ele deixou. Jesus curou o gadareno para que ele pudesse alcançar 10 cidades através do poder de Deus. Jesus cura a samaritana, sabe por qual motivo? Tocar em toda Samaria. Porque toda cura na sua vida revela o propósito de Deus que existe em você. Pastora, mas qual é o meu propósito? É o seu desafio de vida. Descobrir o seu propósito como Deus estabeleceu o propósito dele na vida da samaritana. É o propósito da sua vida. Descobrir aquilo que você precisa carregar. Aquilo que você precisa manifestar através da sua vida vai ser manifestado sim, à medida da sua sede. A sede que você tiver para buscar ao Senhor vai ser a sede, vai ser o tamanho da revelação que você vai ter na sua vida. Para encerrar, diga assim comigo: todo propósito de cura é um propósito de revelação de Deus para a minha vida. Aplauda o Senhor nessa noite. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. O Senhor seja exaltado nessa noite. O Senhor seja engrandecido nessa noite. Em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão que está aí do seu lado. Fala para ele, seja forte e corajoso. Em nome de Jesus. Pastor.